Sejam bem-vindos, pessoal, a mais uma entrevista aqui da nossa campanha política. E hoje eu tô com um cara muito especial do meu lado, que é o candidato a prefeito, Fábio Marcucci. Seja bem-vindo aí ao meu Instagram, tô acostumado a falar nosso canal, etc. Mas agora não é canal, é um negócio completamente pessoal. Pessoal, seguinte, Fábio é candidato a prefeito. Tive o prazer de conhecer ele ali no início, né, quando você ia sair ainda para candidato, a gente bateu um papo, as nossas ideias bateram, e agora a gente está aqui na reta final de campanha fazendo um bate-papo. Se apresente para o pessoal que está assistindo a gente. Olá a todos, meu nome é Fábio Marcucci, sou advogado, ex-presidente da OAB e agora candidato a prefeito de Jundiaí, da cidade que nasci, que fui criado e que eu amo. Estamos aí há poucos dias das eleições, aproximadamente 16 dias para as nossas eleições, né, Rafa? E é um prazer muito grande estar aqui com você, batendo esse papo e vamos conversar de assuntos bastante interessantes que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Com certeza, cara. Agradeço muito você ter aceitado o meu convite de gravar com a gente e tal. Porque o que eu acho muito legal? Sempre gostei de política. Na verdade, sempre é complicado, né? Eu tinha 15 anos, nem sabia o que era. Mas de um bom tempo pra cá, sempre comecei a pegar, assim, um gosto especial por entender o que acontece. E aí eu cansei de ficar olhando. Falei, pô, acho que dá pra fazer um negócio diferente. E você tem uma história, assim, não a parte inicial, né, mas parecida de alguma maneira. Pô, pra que a gente vai ficar lá reclamando, falando o que tá acontecendo e não vai tomar a frente do negócio pra pelo menos entender se dá pra fazer alguma coisa de bom? Pelo menos algo de bom sai disso. A gente vai sair melhor do que o que a gente entrou. Com certeza, é objetivo, né? Sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa legal, que assim, pessoal, as perguntas que eu vou fazer pro Fábio são muito relacionadas a aos pequenos empresários aqui de Jundiaí, a mão de obra, a capacitação, etc., que eu acho que é um assunto aí que não são todas as campanhas que estão tratando disso, aliás, são muito poucas que estão tratando de verdade, né? Não falando coisas genéricas sobre o assunto, mas entrando de verdade nesse ponto. E eu queria te narrar uma situação, eu como empresário, eu passo por isso. Aliás, acabei de sair do trabalho, estou de uniforme aqui pra gente fazer a gravação. E uma coisa que costuma acontecer, Fábio, comigo é o seguinte: eu tenho uma empresa e eu faço, etc., o meu trabalho e tal. Porém, quando eu preciso de uma mão de obra qualificada, fica quase que inviável contratar pelo tamanho da minha empresa. Então, digamos assim, vou narrar melhor essa situação. Hoje, eu tenho ali meus funcionários de base que fazem o serviço, os funcionários são qualificados, etc e tal, mas se eu quiser um cara mais qualificado para poder desenvolver o negócio, eu tenho muita dificuldade de encontrar. Por quê? Ou esse profissional está em São Paulo, ou esse profissional está em Campinas, ou ele está em algum outro lugar, normalmente nessas duas cidades que são as mais próximas aqui, mais desenvolvidas. Porém, eu comecei a prestar atenção nisso e eu comecei a olhar para a minha vida e o que aconteceu e por que a gente não tem esse tipo de mão de obra aqui. Não é que não tem, né? Mas tem uma dificuldade de encontrar. Então, por exemplo, qual que é o caminho natural? A pessoa vai, estuda em alguma escola boa aqui da cidade. Quando ela vai fazer faculdade, aqui em Jundiaí, por mais que tenham boas faculdades, não tem faculdades que são referência no Brasil ou no estado, por exemplo. Né? Então, essas pessoas que têm a oportunidade de ter um estudo diferenciado, elas buscam essas faculdades, normalmente em São Paulo ou Campinas, ou a pessoa vai para outro lugar. A partir do momento que ela faz a faculdade fora da cidade, a oportunidade para ela vai aparecer, possivelmente, ali onde ela está. E essas cabeças saem aqui da cidade e elas vão desenvolver outro lugar. E elas voltam para cá, para casa dos pais, para passar fim de semana, etc e tal. Eu tenho muitos amigos nessa condição. Sim. E eu, que tenho empresa aqui em Jundiaí, eu julgo isso um problema para o desenvolvimento da cidade, ainda mais a longo prazo. Vamos pensar, pô, daqui a 20 anos, né, imagina qual a distância que a gente vai estar dessa mão de obra qualificada. Você, na posição que está agora, com certeza sabe desse problema. A gente até já discutiu sobre isso antes nas reuniões do partido, e eu queria que você me falasse a sua opinião sobre isso, alguma maneira que a gente poderia, ali, estando dentro da política, ajudar a melhorar essa condição para dar mais ferramenta e mais armas ali para o empresário aqui de Jundiaí conseguir desenvolver a empresa dele e, consequentemente, desenvolver a cidade e toda a cadeia que o cerca.
pelo que assim, o que a gente vê é que muitas empresas estão deixando Jundiaí, né? Em razão justamente disso que você está falando, Rafa, dessa falta de mão de obra qualificada para determinadas atividades, para determinadas áreas. O que a gente vem conversando e vem propondo para Jundiaí é realmente que o poder público possa incentivar que as novas demandas de mercado sejam tratadas, sejam desenvolvidas aqui na nossa cidade, né? Jundiaí é uma cidade muito rica, é a nona economia do estado de São Paulo, tem um orçamento aí de 2,5 bilhões de reais, depois nós vamos conversar um pouco melhor sobre essa situação, mas nós entendemos que, apesar de ter um parque industrial muito grande, a mão de obra qualificada vem deixando a cidade ao invés de ser ao contrário, né? Então, como poder público, é óbvio, nós não podemos investir diretamente, mas nós podemos propor que faculdades públicas, faculdades privadas desta área de tecnologia possa vir para cá, ao exemplo da FATEC, né? A prefeitura doou o espaço onde hoje é a FATEC para que fosse construída essa faculdade, e hoje essa faculdade tem uma gama de cursos, né? Evidentemente, nós até já tratamos disso, nós precisamos conversar junto ao governo do estado, porque é uma faculdade do governo do estado, para que para que os cursos desenvolvidos nessas demandas sejam mais atuais, né? A gente vê que alguns cursos se encontram ultrapassados. Então nós precisamos ver a vocação de Jundiaí, qual é a vocação da cidade, é uma cidade industrial, é uma cidade voltada para a tecnologia, trazer cursos desta natureza para que a gente realmente possa qualificar, possa formar profissionais melhores para que esses profissionais desenvolvam as suas atividades aqui na cidade, gerando mais emprego, mais renda. Acho que é esse o objetivo, né? Sem dúvida. Eu acho muito legal isso e vou tentar aqui complementar de alguma maneira com uma informação que eu consegui com o Gilberto. Aliás, assim, se você não assistiu esse vídeo, assista, porque, pessoal, independente de política, independente de tudo, é um cara que, putz, ele falou muita coisa legal. Se você, principalmente que é empresário, assista, que vai fazer muito sentido para você. Conheço o Gilberto e ele pensa realmente fora da caixinha. Podem assistir que vale a pena. Que ele estava falando? Ele estava falando assim, então, imagina só, algum grupo ou alguém decide criar uma empresa aqui em Jundiaí. Essa pessoa, se ela for qualificada, etc., tiver ali uma vasta experiência, a primeira coisa que ela vai fazer é um estudo de mercado para saber se o negócio dela encaixa aqui. Digamos que esse negócio não encaixe aqui ou encaixe. Esse cara pode vender esse estudo para a prefeitura. A prefeitura, por si só, pode usar um estudo como esse para analisar a viabilidade desse negócio aqui na cidade e usar isso de uma maneira... por exemplo, você falou da FATEC. Então, qual o curso que pode capacitar profissionais para essa área aqui dentro da FATEC? Então, seria mais um braço vindo aí de alguma maneira da iniciativa privada que ia fazer um estudo ali com uma qualidade legal. Eu acho que juntando essas coisas, eu acho que assim, lógico que é uma tentativa, é uma ideia, etc e tal, mas eu acho que é um primeiro passo muito importante que pode realmente levar a gente para um sucesso, para melhorar isso, né? A gente melhorando isso, a gente melhora a cidade num todo. Com certeza. Eu falo, Rafa, que às vezes não precisa nem ter dinheiro, basta ter criatividade e realmente proatividade para se desenvolver projetos, para se desenvolver muita coisa bacana em Jundiaí e que realmente hoje a gente vê que nada acontece. Então, a nossa campanha ela é voltada para uma questão da modernidade, da tecnologia, da indústria 4.0, porque essas realmente são as novas demandas de mercado e o poder público precisa se alinhar a essas linhas de pensamento. Acho que é mais ou menos isso aí. Sem dúvida, sem dúvida. E tem uma coisa que é muito legal. Por exemplo, se você pensar na evolução tecnológica que a gente está passando agora, principalmente durante a pandemia, que o negócio deu um salto, quem estava fora da internet ou entrou ou está passando ali maus bocados nesse momento. Você concorda comigo que a velocidade dessa tecnologia é muito maior que a velocidade da capacitação
dessa mão de obra para operar essa tecnologia, então a gente tem um déficit ali que a longo prazo vai ser gigantesco. E eu conversei com o Gilberto sobre o projeto do polo industrial, etc. E eu queria que você contasse para o pessoal o que é o polo industrial, se você assumir como prefeito, como que você vai dar essa tratativa para esse polo industrial. Eu, particularmente, achei uma ideia muito legal. Eu não conhecia essa ideia, eu conheci essa ideia através de uma reunião do partido. Então aqui eu já posso falar para vocês. Eu tô saindo melhor de uma campanha política, e eu ainda tô nela, mas eu já tô melhor do que eu entrei. Com certeza, a gente tem que sair melhor do que entrou, né? Então, nós estamos aprendendo, amadurecendo muito com essa campanha. É uma campanha aí de abnegação, de pessoas voluntárias que querem realmente contribuir para o futuro da cidade. Não é nem para a gente, é para as futuras gerações. Só fazendo um parênteses antes de falar sobre o Parque Tecnológico, a gente vê, Rafa, a questão da educação em Jundiaí, né? Se diz muito da escola inovadora, né? E, infelizmente, na nossa cidade, a gente não vê nada de inovador, porque muitas escolas, muitos estabelecimentos de ensino hoje sequer têm computadores, né? E uma das nossas propostas para Jundiaí é realmente equipar as salas de aula com equipamentos tecnológicos, porque hoje é a era da inovação. Nós estamos passando, justamente aquilo que você falou, para a era da inovação. Então, os alunos precisam estar realmente próximos da tecnologia. E essa a nossa proposta, é realmente levar aos alunos, levar aos professores equipamentos tecnológicos para que o nível de ensino em Jundiaí aumente, tenha uma qualidade muito maior do que o que a gente vê hoje, né? E com relação ao Parque Tecnológico, vai ser realmente uma obra muito importante para a nossa cidade. Há 20 anos se fala desse Parque Tecnológico e nós, na nossa administração, a partir de 2021, nós vamos iniciar tratativas, parcerias junto aos governos estadual e federal, vamos atrás de financiamento internacional, a fundo perdido, existe essa possibilidade, é só fazer um projeto, enviar um projeto responsável, sério, para que a gente possa conquistar essa obra que vai trazer para Jundiaí uma qualidade, uma grandeza muito maior e trazer empresas para Jundiaí, isso que é importante, no ramo da tecnologia. Então, nós, com a construção do Parque Tecnológico em Jundiaí, nós vamos ter aí um salto na área de tecnologia muito grande. Então, esse realmente é dos nossos projetos, trazer o Centro Tecnológico para Jundiaí. Nossa, esse projeto eu achei sensacional. Eu sou uma pessoa que, putz, eu sou vidrado em tecnologia, eu adoro. Só que chega um ponto, fazendo um ponto ao que você falou no início aí da sua fala. Pô, imagina só, você tem aqui na cidade, você tem pessoas que têm recursos e tem pessoas que não têm recursos. As pessoas que têm recursos, elas podem usar das melhores escolas, elas têm acesso a computador, elas têm acesso à internet. A internet nem é mais um problema para elas, certo? Porém, eu acho uma injustiça muito grande você tirar o acesso a alguém que não... Aliás, você não dá acesso a alguém que não tem condição. Pô, você está marginalizando essa pessoa. Você imagina uma criança, você aí que tem filhos, por exemplo, e não tem condição de colocar em uma escola de ponta, etc. Você imagina, o seu filho vai para uma escola pública, né? Isso é uma coisa que eu aprendi durante a campanha. O que eu vejo aqui na região central da cidade, no grande centro aqui, digamos assim, não tem absolutamente nada a ver com as periferias. E, putz, se você pensar... não, putz, só eu tô aqui, só tô pensando em mim, pra mim tá bom e que se dane, cara, você vai ter um grande problema. Por quê? Você vai precisar daquelas pessoas para gerar algo maior. Então, realmente, você está tirando a oportunidade de alguém de se desenvolver na fase mais importante. Então, putz, eu apoio isso, sim, concordo com isso em gênero, número e grau. E a tecnologia, realmente, se você tem um polo tecnológico, a primeira coisa, lógico, né, são vários fatores, mas um fator que é um pilar é ter mão de obra na cidade. Como é que uma empresa de tecnologia vai vir para uma cidade que não tem mão de obra para operar a tecnologia? Ela vai ter que importar essa mão de obra de outros lugares e aí, putz, ferrou.
É. E a gente vai, junto com esse centro tecnológico, a gente acaba por realmente formar e capacitar as pessoas para as novas demandas de mercado, né? Que é a era da tecnologia. Então, isso é muito importante, como eu falei, vai dar um salto muito grande para Jundiaí, vai trazer muitos benefícios para Jundiaí, vai aumentar a renda per capita da cidade, trazer novos empregos, e aumentar, evidentemente, a renda, né, das pessoas. Isso é importante. Jundiaí é uma cidade muito bem estratégica, né, falando da posição de Jundiaí. Hoje ela está no meio aí de duas grandes metrópoles, que é São Paulo e Campinas, está rodeada aí por uma malha rodoviária, ferroviária e aeroportuária muito importantes, e então nós precisamos levar a essa questão, a esse privilégio de Jundiaí, os benefícios decorrentes de tudo isso, né? Então, conjugar todas essas questões em prol da população de Jundiaí, em prol das pessoas que aqui moram, e trazer benefícios para toda a nossa cidade. Acho que isso é importantíssimo, né, Rafa? Cara, eu sinto que Jundiaí tem todas as armas para poder ser uma cidade, já é uma boa cidade, mas ela é uma boa cidade que pode ser uma cidade excepcional, porque a gente tem tudo isso, só falta juntar isso com um pouco de criatividade para levar o negócio para frente. A gente fez uma entrevista com a Laura, que é uma influenciadora digital, aqui foi uma das primeiras que a gente fez, e a gente falou sobre rede social como instrumento de comunicação da prefeitura com a população. Então, vamos lá, vou te dar um exemplo aqui. Se eu não tivesse me candidatado, virado candidato, entrado nas reuniões do partido, eu nunca ia saber de um projeto de um polo tecnológico. Pô, eu soube disso, eu falei, mas caramba, tem um negócio desse há 20 anos e nunca foi colocado em prática com uma cidade que tem, também não sabia do orçamento. Aí você pensa, pô, 2 bilhões e meio de orçamento anual. Não dá para fazer um polo tecnológico para suprir a demanda de mão de obra que já tá aí no mercado? Só, pô, beleza. Eu fiquei pensando, mas calma. Se eu não sabia disso, é porque a informação não chegou até mim. Eu me considero uma pessoa que está inteirada no meio e não chegou até mim. Imagina alguém que não acompanha a notícia, que fica um pouco mais fora dessa realidade. Então eu falei, pô, perguntei para a Laura justamente isso. Qual ela achava que era essa importância das redes sociais nessa comunicação? E eu vou fazer a mesma pergunta para você. Do seu ponto de vista, como você acha que a prefeitura poderia usar as redes sociais para informar as pessoas? Quais são os pontos fortes que isso pode trazer aí para a cidade? Olha, Rafa, eu acho que as redes sociais hoje são canais de comunicação importantíssimos, né? E que precisam ser utilizados em prol do poder público. Hoje, só para você ter uma noção, nós gastamos, né? A prefeitura já gastou, aliás, 40 milhões de reais em propaganda oficial. 40 milhões de reais. É muito dinheiro. Com isso, daria para fazer muita coisa, daria para tirar do papel muitos projetos que nós estamos apresentando para Jundiaí a partir de 2021. Então, uma das nossas propostas é cortar efetivamente a propaganda oficial do governo, porque nós entendemos que a melhor propaganda de um governo são as suas ações, as ações que ele executa. Então, não vamos fazer mais gastos com propaganda, principalmente a partir de 2021, que a situação financeira vai ficar muito complicada, né? Então, nós precisamos realmente revisar todas as despesas com gastos supérfluos, com gastos que não são prioridades para Jundiaí. Né? Então, nós realmente queremos trazer as redes sociais, os canais, os digitais influencers, as pessoas realmente para dentro do poder público, para que elas possam realmente ter uma parceria junto com a prefeitura e poder divulgar as ações sem gastar tanto quanto se gasta, como eu falei, 40 milhões de reais ao longo de 4 anos. É muita coisa, é muito dinheiro. Cara, eu acho assim, nas redes sociais você tem a grande vantagem do custo.
é muito barato, né? Perto você pensa, vou fazer uma propaganda na TV. Puta, com aquele dinheiro você sustenta um ano de rede social rodando, mas muito bem, onde você consegue medir os índices de penetração daquela informação para saber se aquilo foi difundido. Então, vamos pensar. Pô, a gente faz o polo o polo tecnológico, faz todas as mudanças. Se nenhuma empresa ficar sabendo que Jundiaí tem isso daqui, o que adiantou? Porcaria nenhuma, Sim. nada. Então acho que assim, a gente está falando aqui e, querendo ou não, criando um plano, né? Não criando, mas mostrando ali um plano de ideias, etc., que realmente fazem sentido com o momento que a gente está vivendo. E já que você entrou na parte do orçamento, eu fiquei surpreso, pessoal, com algumas informações que eu tive. E mais uma vez, essas informações eu só tive porque eu tive acesso às reuniões do partido, onde foram especialistas explicar sobre a situação atual da cidade. Sim. Então, vocês sabiam que Jundiaí tem uma dívida de mais de 600 milhões de reais? É isso mesmo? Exatamente. A partir de 2021, governar Jundiaí não será tarefa fácil, Rafa. Eu venho dizendo aí, a capacidade de investimento é zero e continuará zero, né? Com um agravante: o prefeito herdará uma dívida direta referente a empréstimos bancários e ao IPREJUM de mais de 500 milhões de reais. Isso é muito sério e a população precisa saber dessas informações. Fora esse agravante, nós vamos ter aí a projeção de uma queda de arrecadação de aproximadamente 300 milhões de reais para 2021. Então, com toda essa turbulência orçamentária, o futuro prefeito precisará realmente cortar na carne, revisar todos os contratos, os gastos das secretarias, enfim, fazer realmente um pente fino, filtrar tudo para que ele possa governar da melhor forma possível. Né? Então, nós precisamos realmente estar atentos, a população precisa saber desses números, porque se tem essa impressão de que Jundiaí vai bem, essa impressão não é a realidade, não é a realidade. Foi isso que eu entendi durante essas reuniões e esse processo de campanha política. Outra informação que eu ouvi do partido que eu fiquei, assim, indignado foi: há 8 anos, Jundiaí não faz uma obra com dinheiro da prefeitura. Como que uma cidade que fatura 2,5 bilhões por ano não consegue fazer uma obra com dinheiro da prefeitura? Tudo que está aí, então, é dinheiro ou verba federal ou verba estadual. Então, você vai fazer asfalto, Sim. não está saindo da prefeitura. Isso é um empréstimo Sim. para poder fazer um asfalto. Não que, assim, pelo amor de Deus, não que o asfalto não seja importante, é claro que é importante, mas o asfalto perante a um polo tecnológico que vai desenvolver a gente e é um remédio ali, é um tratamento, aliás, não é um remédio. Cara, assim, qualquer pessoa que parar e pensar um pouquinho, conseguir sair do dia de hoje e pensar 1, 2, 5 anos pra frente, vai entender que isso não tem sentido algum. E, cara, sei lá, eu acho que quem assumir a administração dessa cidade, espero e torço e trabalho também para que seja você, eu acho que tem que ter uma visão diferente mesmo, sabe? Não olhar só para o próprio nariz e olhar para a população num todo, Sim. né? Cara, precisa ter prioridades, Rafa. Eu vejo assim, Jundiaí a cada ano se endivida cada vez mais, e esse atual prefeito recebeu uma dívida do seu anterior de 120 milhões de reais e vai deixar uma dívida de 500 milhões de reais. E em contrapartida, os serviços essenciais, os serviços públicos essenciais estão péssimos, ou seja, não foram melhorados. Se esse endividamento decorresse de uma obra importante para a cidade ou de uma melhoria dos serviços públicos, a gente até entenderia, seria até justificável. Mas hoje, Rafa, e isso é preciso informar a população, nós temos hoje 40 mil pessoas aguardando por exames médicos em Jundiaí. É 10% da população. Hoje nós temos 26 mil pessoas aguardando por consultas médicas em Jundiaí. É muita coisa. 12.600 famílias aguardando por moradia popular. Este foi o único governo desde 1984 que não construiu uma casa popular. Né? Nós temos hoje 4.500 crianças fora das creches. Os pais, né, precisam trabalhar
principalmente em decorrência dessa pandemia, das questões financeiras, e não têm onde deixar os seus filhos. Isso é muito preocupante e isso realmente precisa ser mostrado para a população, né? De inovador, de tecnologia, nós não temos nada, né? E uma das nossas propostas para a área de tecnologia é implementar telemedicina para resolver esses problemas de consultas que nós temos na cidade, né? Então, a telemedicina vai ajudar bastante, já está autorizado pelo CRM e é uma das nossas propostas para 2021. Fora isso, nós precisamos hoje informatizar todas as unidades de saúde de Jundiaí. Para você ter uma ideia, nós estamos aqui no centro, você é atendido aqui na unidade básica de saúde aqui do centro. Se você for para uma outra região da cidade, a pessoa não tem, o seu atendente lá no outro posto de saúde, não tem o seu prontuário eletrônico. Isso é um absurdo, né? Vai ter que começar do zero. Começar do zero. Ela não sabe que tipo sanguíneo você é, ela não sabe se você tem alguma alergia a medicamento, se você tem alguma doença pré-existente, enfim, não sabe, não tem o seu histórico médico naquela unidade que você vai ser atendido. Então nós precisamos realmente informatizar, interligar os hospitais com as unidades básicas de saúde, as UPAs, enfim, todas as unidades de saúde do município, para que a população tenha maior agilidade na prestação de serviço de saúde do município. Você vê, a tecnologia serve em tudo. E às vezes, a gente, fala por mim aqui, acaba pensando, pô, mas não, vamos melhorar um negócio assim, assim, assado. Aí você ouve um negócio desse daqui, que você só tem acesso se você estiver dentro do negócio, porque o negócio é completamente maquiado, Sim. Ninguém sabe. Você fala, puta merda, como que uma unidade de saúde não tem acesso a um pronto... Isso é uma coisa... Eu não tenho palavra pra falar isso. Como você falar isso? Ah, não, puta, é uma cidade que não tem orçamento, é uma cidade, sei lá, que vive em função de uma empresa lá no interior de um estado que não tem recurso. Agora não, você tá numa cidade que tem 2 bilhões e meio. Eu tô falando isso várias vezes porque, se você não sabe, 2 bilhões e meio é muito dinheiro, mas é muito dinheiro. Dá pra você viver, sei lá, você, sua família, a próxima geração, a próxima geração, a próxima geração, isso em um ano. E não tem um prontuário igual. Então, assim, são coisas como essa, até fiquei meio assim, porque, cara, são coisas como essa que me fazem tirar da minha casa, né? Tô aqui, mas me tirar da minha casa pra tentar alguma coisa pra melhorar. E, assim, acho que tendo as ideias próximas, assim, até, cara, muito parecidas, acho que tem que se juntar mesmo, sabe? Ter alguma coisa, uma cidade melhor pra todo mundo. Acho que esse é um caminho. E, cara, pra encerrar aqui, a última pergunta que eu vou te fazer é o seguinte. Eu tenho uma entrevista marcada com um amigo meu, ele é delegado, e, puta, ele é um cara que eu admiro bastante, ele sabe muito sobre segurança pública, e a gente vai falar de maneiras pra gente modernizar. Como é que traz a tecnologia pra segurança pública, mas não num negócio muito macro, em algo que vá fazer diferença pro cidadão comum mesmo. Cara, o que você acha da situação da segurança em Jundiaí e o que você, como prefeito, poderia fazer para melhorar essa situação? Tá. Que pese a segurança pública ser responsabilidade do Estado, né? O prefeito pode e deve ajudar na questão da segurança para a população aqui de Jundiaí. Então, a nossa proposta realmente para Jundiaí é fazer um plano interligando todas as forças policiais da cidade, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Segurança Privada, para discutir realmente os problemas da segurança em Jundiaí. Hoje, Rafa, os comerciantes estão desesperados. Desesperados. Tô nesse grupo aí. Aqui no centro da cidade e outras regiões aí, o nível de criminalidade aumentou de forma significativa, né? Então, nós precisamos estar atentos a essa demanda. Outra proposta nossa para a questão da segurança é criar um posto avançado da Guarda Municipal em cada região da cidade, com funcionamento 24 horas, viaturas novas e equipamentos modernos, para realmente levar à população maior segurança, né? Então, nós precisamos realmente dar à população, dar aos comerciantes
uma maior possibilidade de atendimento, um atendimento mais célere, mais ágil na questão da segurança. Nós também temos como proposta aumentar o monitoramento. Nós precisamos levar a tecnologia para perto da gente, benefício da cidade de Jundiaí. Então, aumentar o monitoramento nas entradas e saídas da cidade, nos espaços públicos, principalmente nas escolas, para que as pessoas realmente estejam, esses meliantes, né, estejam coibidos da prática de infrações, né, de crimes, ou pelo menos que a gente consiga evitar esse tipo de coisa aqui em Jundiaí. Cara, a gente falou um pouquinho num vídeo que eu gravei sozinho, que não era uma entrevista, sobre furtos na cidade, né? Então eu tô localizado lá no Vianello e, cara, lá tem muito furto. Muito. Coisa assim, entre aspas, besta, mas o cara arrombou a porta e levou uma televisão, levou um computador, levou alguma coisa. E qual que é o ponto que eu percebo? Então, essa intrusão ocorre ali na parte da noite. Vamos pensar ali, sei lá, de 11 horas da noite até 5 da manhã. Vai pegando um espaço amostral aí aleatório. Nesse horário, possivelmente, quem não tem um sistema de monitoramento não sabe que foi furtado. Então ele vai chegar lá no dia seguinte e vai ver, putz, fui furtado. Por mais que você encontre a pessoa, o que é muito difícil, o que foi perdido não vai ser recuperado. Então, que eu fiquei pensando? Eu falei, pô, beleza, numa situação como essa, eu posso informar e devo informar a polícia, fazer o boletim de ocorrência, etc., para contribuir com as estatísticas policiais. Porém, para mim, como cidadão, eu me sinto impotente, porque isso não vai adiantar. Isso é o remédio, isso não é o tratamento. Achei muito legal esse ponto de montar bases da Guarda Municipal, nos arredores ali, logicamente que obedecendo uma estatística, eu acho que isso pode realmente coibir. Em paralelo com isso, tem uma coisa que a gente tem lá no bairro, que é o grupo do bairro. Então tem os comerciantes do bairro. Se a gente nota alguma coisa estranha, a gente já avisa no grupo, fica todo mundo ligado. Alguns estabelecimentos têm câmera, né? Aliás, até quase a maioria deles, e se um não tem, o outro do lado tem, então dá para usar. Então a gente se junta como sociedade para tentar coibir. Sim. Você já imaginou um sistema desse? Sistema que, puta, é de graça, pessoal, de graça, é o WhatsApp. Você já imaginou? No WhatsApp você tem um representante da base da Guarda Civil que ele acompanha. Então, a cada denúncia feita pelo WhatsApp, o cara já fica ligado, já dá para mandar foto da própria câmera do estabelecimento que está denunciando. Então, eu acho que essa inteligência por trás da gestão, sem utilizar recurso, vou repetir, sem utilizar recurso. Então vamos pensar, vou alfinetar aqui. Vamos pensar no seguinte, a gente não faz propaganda por 4 anos e vai sobrar, entre aspas, 40 milhões de reais. Com 40 milhões de reais dá para montar todas as bases que a cidade precisa, dá para melhorar o efetivo da polícia, dá para melhorar o equipamento da polícia e com o aditivo da inteligência por trás da gestão, dá para deixar muito mais eficiente usando ferramentas gratuitas que já estão disponíveis no mercado. Com certeza. Cara, isso eu acho que é básico e é algo que, putz, eu acho que não depende da boa vontade. O que você acha? É aquilo que eu falo, Rafa. Às vezes você não precisa ter dinheiro, você precisa ter criatividade e boa vontade para resolver esse e outros problemas da cidade. Tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que realmente for benéfico para a cidade, nós precisamos abraçar, né? Absorver, porque isso, e principalmente quando não envolve custo, né? Exato. Porque pela situação que eu já apresentei aqui, da situação financeira do município, que não vai bem, tudo aquilo que for bom e que não demandar gastos para a prefeitura, vai ser realmente recebido de braços abertos, porque realmente nós precisamos ter boas ideias, ter projetos responsáveis, sérios e que ajudem toda a população de Jundiaí. Sem dúvida, concordo em gênero, número e grau. Cara, muito obrigado pela sua presença, acho que o papo foi bem proveitoso, espero que vocês tenham gostado também. E olha, tô aqui trabalhando, tô na torcida, você que vai votar em mim, peço para que você considere pensar em votar no Fábio também. Eu acho que tendo uma conexão legal ali na prefeitura é o primeiro passo, né? Imagina, se as nossas ideias fossem completamente diferentes, como que a gente conseguiria emplacar
alguma coisa. Seria muito mais complicado. Fica mais difícil, né? É exatamente isso. O vereador, sendo do partido do prefeito, vai contribuir, vai ajudar para com o crescimento, né, o desenvolvimento de toda a cidade de Jundiaí. Isso é muito importante. Quero aqui agradecer ao Rafa pela oportunidade, pedir a todos que ajudem o Rafa como candidato a vereador aqui de Jundiaí, e peço a vocês também que nos ajudem a transformar Jundiaí na cidade que queremos, né? Nos acompanhem nas redes sociais, temos muitos conteúdos, o nosso plano de governo ali no nosso site também, fabiomarcucioficial.com.br, e em todos os nossos canais, Instagram, Facebook, Fábio Marcucci. Nos acompanhem lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ó, tem uma coisa pra falar, a gente tava conversando aqui antes de ligar a câmera. Esse cara colocou o pé em todo metro quadrado daqui de Jundiaí. Eu tô acompanhando a campanha desde o início e, cara, eu olho e falo, caramba, o Fábio tá aí. Aí eu vou ver à tarde, falo, nossa, você tá do outro lado. Aí eu vou ver no outro dia, tá em outro lugar. Daí eu falo, caramba, tem lugar que você foi que eu nem sabia que tinha em Jundiaí. Uma coisa muito louca. Então, espero que esteja dando certo. Eu tenho certeza que está, pelo que eu tô acompanhando aí. E vamos pra frente, cara. Agora é a gente contar com a ajuda de vocês aí pra colocar, modificar ali um pouco do que tá vivendo. Agora que vocês já sabem a realidade, aqui a gente não tá inventando nenhum dado, a gente não tá criando nada mirabolante, nada tá saindo da nossa cabeça. São simples fatos. Contra fatos não há argumentos. Exatamente. No dia 15 de novembro, 40 para prefeito Fábio Marcucci. Eu não falei essa fala ainda, mas ó, agora é minha oportunidade. No dia 15 de novembro, 40 para o Fábio e 40.210 para Rafael Vitorino, para a gente conseguir mudar um pouquinho aí dessa cidade. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado por terem acompanhado aí. E é isso. Contamos com vocês. Um grande abraço. Abraço a todos. Tchau, tchau.